Boa Boa noite, noite a pessoal. todos, pessoal. Boa Desculpa, Boa noite, Paulo, noite. acabei Inês. entrando depois. Não, que é isso, Inês. É sempre bem-vinda, todos são muito bem-vindos aqui. Hoje, dia 22 de novembro de 2022, estamos iniciando mais uma reunião conjunta da Comissão de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial e da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OAB Jabaquara Saúde. Desejo muito boas-vindas a todos, né? Nós estamos com outro repique aí de Covid, né? Então, estamos nessa de tentando voltar aí para o mundo virtual, né? Em fevereiro a gente vai ter um evento presencial, né? Depois vamos estar aí nos nossos comunicados, alguns já estão sabendo. E vamos começar então a nossa reunião de hoje. Passo a palavra aí para a doutora Viviane, para as palavras Obrigada. iniciais. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal, pela presença. Estamos aí, de acordo com a nossa agenda, né, cumprindo as reuniões mensais, hoje com a apresentação aí da Letícia. É um assunto bem interessante, porque para que a gente possa tornar, a partir do ano que vem, todas as nossas apresentações acessíveis, né? Essa era uma questão que eu tinha, uma curiosidade até, né? Porque eu não imaginava o que a gente poderia fazer para poder deixar as apresentações mais inclusivas, né? E a Letícia, como ela trabalha bastante tempo com esse grupo de crianças especiais, ela está fazendo essa contribuição, né? Ela trabalhou um pouquinho com a Ana e é ela que vai fazer essa apresentação aí para gente. E depois a gente tem os outros assuntos dos e-books para estar tratando com vocês. A Roberta também vai fazer um convite. E é isso, tá? Vamos lá então para a pauta. Você vai tirar foto, Paulo? Vamos tirar, né? Se Vamos? vocês puderem abrir e se eu também não errar aqui, né? Se eu conseguir tirar o print screen direitinho, se vocês puderem abrir as câmeras para a gente registrar aqui. A Natália falou que estava dirigindo, né? Então vai ficar difícil dela aparecer. Muito Ô, gente, bem. hoje eu vou ficar só no áudio aqui, tô sem, Tá tô só certo, não ouvindo. passou o batom, Tô né? olhando, Tá tipo, certo, eu tô Ana. olhando pro teto aqui, que eu não posso olhar para a tela ainda. Ixi, tá certo. A Ana Carolina está chegando, vamos esperar ela entrar um instantinho. Antes de. E você tá melhor? Se recuperou bem? Sim, me recuperei bem. Inclusive, hoje eu tinha um compromisso externo, testei e deu zero, Que finalmente, bom. né? Vamos ver. Então, a Ana Carolina, se ela puder abrir, ela chegou bem no momento da gente tirar a foto, Ana. Se você puder abrir a sua câmera, não sei se é possível. A Natália dirigindo e Peraí, tudo. gente, que eu tô pelo Muito. celular, eu tô tentando enquadrar. Não, Não tá sei se Tá tá bom. enquadrada, enquadrado aí. beleza, Tá enquadrado. tá lindona aí. Vamos lá. Tá, 3, então tá 2, bom. 1. Vamos ver. Deixa eu tentar colocar lá no grupo, ver se saiu direitinho. Um instante. Temos novos integrantes, Paulo? Temos novos Conectados? integrantes. Não sei se ela entrou. Deixa eu ver aqui. Opa, não entrou não há um instante. Vou ter que tirar a foto de novo, gente. Vocês me perdoem, hein? Vamos lá? 3, 2, 1. Aí, vamos ver se vai. Agora foi. Postei lá no grupo. Postei uma bobagem que não era, estava no banco. Ai. É isso aí, passar a palavra para a Letícia Frev, que vai fazer o nosso workshop de hoje, não shopping, né? Ela não vai comprar nada ainda, ainda não começou a Black Friday, mas o workshop de hoje. Letícia, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Você está mutada, Letícia. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Um enorme prazer estar aqui
novamente a nossa reunião. Antes de qualquer coisa, como nós estamos trazendo acessibilidade para nossas reuniões, autodescrição é eu descrever minha imagem para que as pessoas, todo mundo possa saber quem eu sou. Uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura do queixo. Eu tenho olhos castanhos. Tá para ouvir? Tá picando o som. Tá Pra mim, picando pelo o menos. som? Tá picando. Parece que está instável a internet. Tá picando? Para mim tá tudo ok. Tá ruim aí para vocês? Agora melhorou. Vamos em frente, vamos. Tá. É que a conexão entrou. Peraí, deixa eu tentar mudar a conexão, que entrou a conexão errada aqui. Só um minutinho. Se eu cair, eu volto, tá, gente? Só um minutinho. Eu vou. Melhorou? Melhorou? Então, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros. Eu estou com uma tiara prateada, escolha da minha filha. Eu estou com uma blusa preta. Atrás de mim tem uma parede, está meio embaçado, e eu estou vestindo uma blusa preta, né? Paulo, eu consigo projetar a tela? Consigo? Espera aí que eu não sou muito boa nisso, tá? Sim, vai lá Devia ter no mandado pra share você. screen lá embaixo, deve ir. Né? É só escolher Muito ruim isso. Nem vou deixar, só para deixar a capa para a apresentação para ficar mais bonitinho, porque depois os slides, pelo menos consegui colocar a capa aqui. É screen, e depois eu faço o quê? Advanced Files, Opa. Basic. Screen teoricamente, se você clica no Shared Screen, ele já mostra no Basic ali qual das telas que você quer projetar. É só você escolher. Não está aparecendo aqui, ó, tá vendo? Era essa tela aqui, ó, que eu queria projetar. Tá aparecendo? Tá, agora está. Só coloca em modo de projeção. Como é que eu faço isso? Aqui embaixo, perto tem 4 quadradinhos e depois tem um outro quadrado, parece uma projeção ali, perto do sinal de menos. Mas aonde? No PowerPoint ou No PowerPoint embaixo, isso, embaixo à direita, Ai, não tá Isso, cobrindo quase aqui para aí, mim. quase aí, desce um pouquinho mais. Isso, ali, à esquerda, Esse aqui? Não, o da direita. Esse? Não, o da esquerda, tem um no meio. Esse! É a Ei, televisãozinha. aê! Não, é a televisãozinha, né? É uma televisãozinha, então tá. É. Deu certo, vamos em frente. Então, vamos começar. A LGPD e a pessoa com deficiência, né? Hoje, o painel, eu acredito que seja um painel bem reflexivo. Por quê? Porque, normalmente, as pessoas só pensam em pessoa com deficiência e nas necessidades que elas têm a partir do momento que a necessidade bate à sua porta. Até então, as pessoas acabam não considerando a pessoa com deficiência, e a gente sabe muito bem disso. Mas a gente não pode esquecer da pessoa com deficiência quando nós estudamos a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Deixa eu só arrumar aqui minha tela. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não trouxe no seu cerne, não trouxe no seu... Só um minutinho, gente. Não trouxe no seu texto uma preocupação com a pessoa com deficiência, tá? E se a gente for analisar isso também, especificamente na GDPR, a GDPR também não traz nada falando sobre a proteção de dados pessoais da pessoa com deficiência em relação aos dados da pessoa com deficiência. Ela só fala na GDPR, no considerando, acho que é 35, no considerando 54, ele só fala sobre em relação aos dados de pessoas com deficiência em relação aos dados médicos, mas ela não tem um capítulo específico
para a pessoa com deficiência, tá? O que acontece? Muitas pessoas, elas desconhecem o real conceito do que é pessoa com deficiência, tá? Deixa eu vir aqui, eu acho que eu pus aqui. Como é que eu mudo a tela, Paulo, para o próximo slide? Tá. O conceito da deficiência é um conceito que existe antes até mesmo da Lei Brasileira de Inclusão. O que é a Lei Brasileira de Inclusão ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência? É o mesmo instrumento legal. É um instrumento que disciplina todas as regras em relação às pessoas com deficiência. Mas nesse texto também não há nenhuma menção em relação ao tratamento de dados pessoais da pessoa com deficiência, tá? Mas vamos entender o que é o conceito da deficiência. Por quê? Porque o conceito da deficiência, ele deixou de ser aquele conceito médico, onde deficiência era aquela pessoa que não andava, não enxergava, tudo, e mudou esse conceito. Por quê? Hoje, o conceito de deficiência é um conceito mais amplo. Então, o que é esse conceito da pessoa com deficiência? É considerada pessoa com deficiência, de acordo com o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, aquela pessoa que tem impedimento de longo prazo. Quanto é considerado esse impedimento de longo prazo? Qual é esse prazo? Normalmente é considerado um impedimento de mais de 2 anos. Que a pessoa pode pode ter sofrido um acidente, ter feito a sua reabilitação e ficou com impedimento temporário, mas isso não a considera uma pessoa com deficiência, tá? De natureza física, mental, intelectual e sensorial. Aí vocês me perguntam, o que é esse sensorial? Por que não está visual? Porque esse sensorial é visual, tátil, tem gente que tem deficiência tátil, deficiência de paladar, existem várias deficiências relacionadas ao paladar que a gente acaba desconhecendo, e auditiva, em relação a tato, paladar, visão e audição, tá? E o que acontece? A pessoa que tem esse impedimento a longo prazo, quando ela tiver interação com uma ou mais barreiras, o que são essas barreiras? Pode ser uma barreira física, pode ser uma barreira arquitetônica. Barreira física é diferente de barreira arquitetônica. Barreira física é você tentar entrar no prédio e não ter uma rampa de acesso, não ter um piso tátil, para que você possa, como uma pessoa com deficiência visual, possa chegar com autonomia no lugar onde ela desejar. Ou, se não, uma barreira arquitetônica, que o prédio não tenha, por exemplo, aqueles prédios do centro, não tem recursos arquitetônicos, por exemplo, um elevador, esse tipo de coisa, tá? E a pior das barreiras, a barreira atitudinal. A gente sabe que as pessoas com deficiência, elas sofrem preconceito, discriminação em relação à sua deficiência. E a gente tem que considerar essas barreiras para ela poder obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Muitas pessoas falam, assim, que, inclusive, quando a gente vai estudar a pessoa com deficiência, falam que do princípio da igualdade. Mas o princípio que mais se aplica é da equidade à pessoa com deficiência. A gente tem que tratar os desiguais igualmente nas tem que tratar os desiguais igualmente na exata desigualdade. Por quê? Porque você dá oportunidade por meio de ações afirmativas. O que é ações afirmativas? Lei de cotas, que você dá oportunidade para que a pessoa seja inserida e tenha as mesmas oportunidades que as outras pessoas, tá? E como é que é feita essa avaliação dessa deficiência? A avaliação da deficiência, como eu disse, não é, por exemplo, hoje em dia existem muitas avaliações, muitas deficiências como o autismo, que são deficiências não visíveis. Então, como é que é feita essa avaliação hoje? A avaliação é feita por um instrumento biopsicossocial. Mas, Letícia, o que é isso? O que é essa avaliação biopsicossocial? É uma avaliação feita por uma equipe multidisciplinar que vai avaliar todos os impedimentos da pessoa nas funções, estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, e a limitação desses desempenhos nas atividades e restrição dessa participação. Esse instrumento era para ser elaborado pelo governo, o governo fez e até agora não foi divulgado. E esse instrumento,
ele foi utilizado um instrumento da IFBRN, que é uma norma, estava tudo bonitinho, tinha sido elaborado pelo CONAD, Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência Federal. O que aconteceu? O governo fez, desmembrou tudo e até agora a gente não tem esse instrumento de avaliação. Inclusive, esse instrumento de avaliação vai ter elementos para que a pessoa possa ser classificada como uma pessoa com deficiência, tá? Antigamente, o conceito de deficiência era só baseado no princípio da dignidade humana, tá? Mas o que aconteceu? Mudou esse... Ai, escrevi errado, inclusão, depois eu arrumo. Esse conceito, ele é um conceito mais amplo. E de onde saiu esse conceito? Esse conceito saiu de uma convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, a qual o Brasil é signatário, tá? Então, o Brasil ratificou esse é que eu tinha mudado os slides. Aqui, ó. O Brasil ratificou esse conceito, essa convenção, por meio do decreto 6949 de 2009. E o interessante, quando a gente fala que na LBI não foi recepcionado o conceito de dados pessoais, já no decreto, no artigo 22, quando o Brasil recepcionou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, na parte de respeito à privacidade, foi trazido que os Estados-partes protegerão a privacidade dos dados pessoais e os dados relativos à saúde e à reabilitação das pessoas com deficiência. Então, o que aconteceu? Apesar de não haver isso no LGPD, de não haver disciplina legal dentro da LGPD nem da LBI, tem esse decreto que fala sobre os dados pessoais relativos à saúde e à reabilitação da pessoa com deficiência. Mas vamos lá, vamos pensar. Os dados pessoais, quando a gente fala sobre dados pessoais, a gente tem a classificação dos dados pessoais. São dados pessoais, são os dados inerentes à pessoa, da pessoa natural, que é nome, CPF, endereço, e os dados sensíveis, que é em relação à religião, aos dados biométricos dessa pessoa, em relação à sua deficiência, porque a gente tem, hoje em dia, as pessoas com deficiência não precisam mais ter vergonha, nem deixar de exercer seus direitos, porque existem direitos para que sejam exercidos. Mas tem pessoas que preferem não divulgar, e é direito dela, porque a partir do momento que a pessoa, por exemplo, a pessoa é uma pessoa, vamos lá, exemplificar, uma pessoa com autismo. O autismo tem vários tipos de classificação. Hoje em dia, a gente não fala mais que o autismo é grau 1, 2, 3, leve, moderado, severo. Fala necessidade de suporte grau 1, necessidade de suporte grau 2 e necessidade de suporte grau 3. Depende da necessidade de grau. Por exemplo, um autista necessidade de suporte grau 1. Ele tem, por exemplo, ele tem sensibilidade a barulhos. Essa é a parte que impacta na vida dele. Ele precisa ficar num ambiente mais quieto. Se ele trabalhar de casa, em home office, isso não vai impedi-lo de trabalhar. Então, o que acontece? Às vezes, ele não quer divulgar numa empresa que ele é uma pessoa com deficiência. Ele tem todo o direito de não divulgar isso. Mas ele pode divulgar e pode ter todos os direitos inerentes. Mas ele também pode não querer divulgar esse dado. Isso é um dado sensível dele, que é uma condição dele humana, né? E o que acontece? A LGPD, como ela não tratou nem da pessoa com deficiência, não tratou da pessoa com deficiência, a LBI não tratou dos dados pessoais, então vocês vão me questionar, falar, Letícia, mas aí, não existe lei para proteger as pessoas com deficiência no seu tratamento de dados pessoais? Existe. Mas você vai ter que usar outras leis do ordenamento jurídico para quê? Para ter certeza, para processar e ter certeza que aquela pessoa teve o entendimento para dar o consentimento para tratamento dos dados pessoais dela, tá? Agora vamos entrar num ponto mais como é que eu falo? Que é o mais
que eu acho que é o mais controverso. Tem 2 pontos que eu acho controverso. A gente, como eu disse, as deficiências elas podem ser sensorial, física, mental, intelectual. Ela pode ser e elas podem estar juntas também, que são as múltiplas deficiências. Uma pessoa pode ser surdo-cega, uma pessoa pode ter deficiência intelectual e ser surda, pode ter a ver tudo isso. E quando a gente fala de tratamento de dados pessoais, a gente tem que considerar se a pessoa está entendendo mesmo como que vão ser tratados os dados pessoais dela, tá? O que eu vou trazer hoje é a parte da pessoa com deficiência mental e intelectual, tá? O que aconteceu? Com a vinda da LBI, tá? A LBI, acho que é o artigo 75, ela faz o seguinte, ela traz a mudança da capacidade civil, porque antes todas as pessoas eram consideradas incapazes, com deficiência eram consideradas incapazes. Por exemplo, uma pessoa com deficiência física era considerada incapaz. E daí ela tinha que provar uma série de coisas. Hoje não. Hoje parte-se do pressuposto que a pessoa com deficiência é capaz de fazer tudo o que ela quiser. Ok? Mas, quando a LBI trouxe isso, ela esqueceu das pessoas com deficiência intelectual e deficiência mental. Por quê? Porque quando ele traz, ele fala que é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil menores de 16 anos, tá? E são incapazes relativamente certos atos maiores de 16 e menores de 18 anos. A gente fala da relativa. Vocês viram que foi tirado a parte da pessoa com deficiência? Então, quando vem a LBI e fala que todas as pessoas com deficiência podem fazer tudo o que elas quiserem, a gente esquece de um ponto muito controverso, que seria o quê? Por exemplo, pessoas com deficiência intelectual e deficiência mental. Tá? Por quê? Porque, como essa pessoa com deficiência intelectual, como é que você vai fazer o tratamento de dados da pessoa? Como é que a pessoa vai entender o que é um termo de consentimento se necessariamente, hoje em dia, de acordo com o que existe na legislação, de acordo com o que existe no Código Civil, a pessoa, ela só vai ter, a pessoa com deficiência só vai ter algum tipo de intervenção quando tiver em relação a atos negociais e patrimoniais. Tratamento de dados pessoais é patrimonial? É negocial? Não. Hoje em dia, a legislação fala que pode haver tratamento de dados pessoais de adolescentes. Vamos lá. Um adolescente com deficiência intelectual ou mental, ele é capaz de dar o consentimento do tratamento de dados pessoais dele na internet? Ele é capaz de dar o consentimento do tratamento de dados deles num joguinho? Então, eu acho que além, como tudo, quem já viu a minha outra palestra sobre a proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes, eu bato numa tecla que pessoas de 12, né, 13 anos, né, que são os adolescentes, de 12 a 16 anos, estão totalmente desprotegidos. E olha a extrema vulnerabilidade que é uma pessoa, uma adolescente com deficiência. Ele está Claro, a gente vai, quando se tratar de adolescente, então a gente tem outras leis que podem ser aplicadas na sua proteção. Mas vamos analisar. A LGPD não protege esse adolescente com deficiência, de 13 a 18 anos. A LGPD não protege ele porque ela não fala sobre ele. A LBI também não protege ele, e a LGPD não fala nada sobre a pessoa com deficiência. Olha a falha que existe na lei em relação à privacidade e à proteção de dados pessoais, principalmente de adolescentes com deficiência. Eu acho que vale a pena a gente parar um pouco para refletir sobre isso, porque eu não sei como é que vai seguir sobre isso, porque se a gente for analisar, a NPD foi criada para começar a trazer a regulamentação sobre isso, mas ela está focada em outros pontos. Eu não vi nenhuma manifestação em relação à NPD de legislar sobre esse ponto. Alguém viu alguma coisa? Se alguém viu, pode trazer, que eu gostaria de ilustrar mais ainda isso, porque eu não vi a NPD falar sobre pessoas com deficiência. Falou? Não falou. Né? Ela normatizou algumas coisas, mas não normatizou sobre isso. Então,
essas pessoas, adolescentes com deficiência, estão extremamente expostos em relação à internet. Eu vou contar até um caso prático que aconteceu, que eu acompanhei. Pegaram uma foto de um adolescente de 16 anos com deficiência, era um menino com síndrome de Rubinstein-Type, deficiência intelectual, uma série de outras comorbidades, e postaram, e a gente postou na nossa comunidade no Crianças Especiais. Pegaram essa foto e fizeram o seguinte: ninguém me disse oi porque eu sou assim doentinho. A mãe ficou inconformada. O que a gente fez? A gente tem um grupo de trabalho que a gente orienta as mães a denunciarem, né? Inclusive, outro dia eu não estava conseguindo derrubar, inclusive eu até pedi a ajuda do Dr. João Vitor, que me ajudou, né? E daí a mãe não conseguia derrubar. Por quê? Porque para a rede social, o menino já tinha 16 anos. Quem tinha que se manifestar em relação à foto dele era a mãe, era ele. Mas vamos lá, era um rapaz com deficiência intelectual, quem postou foi a mãe. Como é que você tira essa foto da internet? Daí, o que aconteceu? Mas Letícia, as redes sociais são muito omissas. Não, existe um sistema que você manda daí o laudo daquele adolescente, provando que ele é de 13 a 16 anos, que você manda o laudo médico que ele não é responsável por si só, que a mãe é responsável por ele. Ok, mas se fosse um adulto, nesse caso, é um menor de idade, mas se fosse um adulto com deficiência intelectual ou deficiência, porque a gente sabe que tem muitos adultos nas redes sociais, a gente sabe que com deficiência intelectual e deficiência mental. Inclusive, eu tenho uma seguidora que ela é fantástica, ela escreveu, ela tem deficiência mental, ela tem uma série de comorbidades, ela escreveu um livro. Ela consegue desenvolver uma série de coisas, mas ela é uma pessoa com deficiência mental. Será que ela tem a condição de entender o que é o tratamento de dado pessoal? Então, é isso, um cuidado que a gente tem que ter. Letícia, posso fazer uma perguntinha? Eles tiraram do ar esse caso sem uma liminar, sem um pedido judicial? Sim. Sim? Porque a mãe, sim, era um menino de 16 anos, ela só apresentou o laudo médico, comprovando que era um adolescente, então, no caso, ela tem a tutela dele, né? Ela é a mãe que tem a tutela sobre ele. Então, ela conseguiu. Mas, por exemplo, e se for um adulto? Como é que você... Porque a gente tem os instrumentos, tá? E que instrumentos o ordenamento jurídico trouxe em relação para que possa para que a pessoa com deficiência intelectual ou mental possa ser protegida, né? Hoje a gente só fala em relação aos atos patrimoniais, tá? Você pode ter a curatela, mas a curatela, ela só vai para atos patrimoniais e negociais. Então, por exemplo, se uma pessoa com deficiência intelectual mental quiser casar, ela pode casar. Se ela quiser ter conta em banco, ela pode ter conta em banco. Entendeu? E para receber BPC, um dos maiores questionamentos. Mas precisa de curatela, porque vamos lá, vamos analisar. Quem recebe o BPC? A pessoa com deficiência. Mas a pessoa com deficiência é uma pessoa com deficiência... Então, pode ser até uma deficiência física, uma pessoa com Alzheimer severo que não consegue sair de casa, é uma pessoa com alguma doença degenerativa que não consegue sair de casa. Quem acaba recebendo esse benefício para essa pessoa? O representante legal dela, que no caso é a mãe, tá? E se a pessoa é maior de idade? E aí, como é que você faz? Para efeitos de benefício da prestação continuada, para efeitos de alguns das bases de dados do governo, né, não há necessidade dessa curatela. Entendeu? Então, por exemplo, porque o INSS, o governo, ele não pode criar obstáculos para que as pessoas com deficiência deixem de ter acesso a direitos. É uma coisa muito interessante. Então, quem que vai dar esse consentimento para a pessoa com deficiência mais velho? Ele não cria obstáculo, mas será que isso tá certo? Por exemplo, tem casos que a gente acaba sabendo na nossa comunidade, inclusive essa moça é uma moça que eu oriento ela recebe o BPC e mora com a avó. A mãe disse para ela é uma pessoa com deficiência mental,
A mãe disse para ela que se ela não der o BPC para a mãe, ela vai denunciar e ela vai ficar sem o BPC. Olha a lógica. Se ela der o BPC para a mãe, ela vai ficar sem o BPC. E se ela... Daí eu falei, não, você não vai dar nada para sua mãe, você não vai perder o BPC. Porque se você perder o BPC, eu judicializo para você. Você não vai dar nada para sua mãe. Ah, mas ela vai me denunciar. Eu falei, com qual fundamentação? Entendeu? Então, eu acho que é interessante a gente trazer esses pontos. Por quê? Porque o legislador não se preocupou com esses pontos. Espera aí, eu estou pegando minhas anotações aqui. Porque o legislador não trouxe esses pontos, né? E daí, em relação ao direito ao esquecimento, tá? Uma pessoa com direito, com deficiência intelectual e deficiência mental, ela não gostou que aquilo foi publicado, tá? Ela manifestou a sua vontade que ela não gostou de que aquilo fosse publicado. Como é que ela vai chegar até uma pessoa? Ela vai chegar até a pessoa para tirar esse tipo de dado? Como é que ela vai... Mas eu acho que o ponto principal é em relação às pessoas com deficiência mental e intelectual. Por exemplo, você vai chegar no hospital, você precisa de consentimento para fazer algum tratamento médico. É um adulto com deficiência intelectual e deficiência mental. Como é que você vai dar esse consentimento? Como é que esse adulto vai dar esse consentimento? Ele vai entender aquele consentimento que ele vai estar dando? Entendeu? Tem uma série de complexidades que não foi cuidado pelo legislador. É claro, a gente pode ter caminhos para solucionar esses problemas em relação à privacidade, em relação à criança, adolescente, porque criança e adolescente sempre vai ser considerado, de acordo com o artigo 3º da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, sempre será considerado o melhor interesse da criança. Ok, mas e o adulto? E o adulto? Considerando, tá, mas você fala assim, mas Letícia, tem um novo instrumento jurídico do Código Civil, que é o quê? A tomada de decisão apoiada. E junto com a curatela foram 2 instrumentos que foram trazidos pela Lei Brasileira de Inclusão para disciplinar sobre a decisão, para dar apoio para as pessoas com deficiência. Mas ambos os instrumentos, eles são pautados e você tem que entrar judicialmente para poder ter essa garantia. Você acredita que as pessoas, por exemplo, um jovem com deficiência intelectual, como é que funciona essa tomada de decisão apoiada, tá? O jovem com deficiência intelectual ou a pessoa com deficiência, ela escolhe 2 pessoas de confiança, 2 pessoas, para que elas possam ajudá-la, auxiliar a tomarem decisões sobre a sua vida. Mas no caráter o quê? Negocial e patrimonial. Em relação a dados médicos, está falando sobre isso. Em relação a tratamento de dados pessoais na internet, em relação a tratamento de dados pessoais no laboratório, quando a pessoa vai preencher aquelas fichas. Nada. Entendeu? E aí, por exemplo, normalmente, pessoas com deficiência intelectual e deficiência mental, quem preenche a ficha quando vai no tratamento médico? São os pais. Com a assinatura dos pais, é considerado que aquela pessoa, porque a partir do momento que, a gente estava falando da mudança do conceito da deficiência, a partir do momento que você dá a titularidade, dá a possibilidade da pessoa com deficiência manifeste a sua vontade, você consegue ter a certeza que aquela pessoa está dando realmente o consentimento dela para aquele tratamento de dados pessoais especificamente? E outra coisa, a gente vê muito por aí, você dá, por exemplo, você vai no laboratório, você autoriza que aquele laboratório trate seus dados pessoais. E se esse laboratório passa para terceiro e tem aquela cláusulazinha que a pessoa não vê? Eu acho o seguinte, a LGPD ela veio para trazer muita coisa. Ela traz muitas coisas boas em relação aos dados pessoais. Mas será que a população, principalmente a população em extrema vulnerabilidade social, está preparada para saber e entender o que é esse tratamento de dados pessoais? Se a gente for analisar, a maior parte das pessoas com deficiência são pessoas em extrema vulnerabilidade social. Tem pessoas que não estão na vulnerabilidade social, mas a grande parte são pessoas que estão em vulnerabilidade social. Vocês acreditam que elas têm
condições de entender tudo isso que existe sobre a proteção de dados pessoais, para que elas possam resguardar Letícia. os seus dados? Letícia, acreditam? não querendo jogar contra, né? Mas eu acho que tem muito adulto com vida civil plena, capacidade civil plena, que não sabe o que, quando está dando consentimento de dados pessoais, o que ele está fazendo, né? Então o Sim, buraco é e bem agora vamos grande, lá. né? O buraco é bem Agora vamos grande. lá. Olha a responsabilidade que o legislador deu a uma pessoa com deficiência intelectual e deu para uma pessoa. Se uma pessoa que não tem necessidade de suporte, uma pessoa que não tem necessidade de algum tipo de apoio intelectual ou mental, estou falando desse tipo de deficiência, não consegue entender sobre tratamento de dados pessoais, uma pessoa comum não consegue entender, como uma pessoa com deficiência intelectual ou mental vai poder entender sobre isso, né? Eu acredito que a LGPD ela veio para disciplinar o tratamento de dados pessoais, nos meios digitais, perfeito. Mas será que ela pensou em todo mundo? Será que ela foi inclusiva? Será que ela pensou na necessidade específica de cada pessoa? Eu acho que não, né? Em relação à LGPD, ela exige o consentimento para que haja esse trato. Uma das regras básicas da LGPD é que ele exige o consentimento do titular para tratamento de dados pessoais, tá? Mas será que esse consentimento é pleno e ele é utilizado todos os princípios da LGPD para que seja ter tido esse consentimento? E a gente sabe que tem casos quando é priorizado o interesse público, né? E que tem casos que é autorizado esse tratamento de dados pessoais. Agora, vamos lá, vamos analisar. A gente teve um caso agora do empréstimo consignado. Não sei como vazou a lista de todas as pessoas que recebem BPC. Vamos lá. Se você recebe BPC, ou você é uma pessoa idosa, acima de 70 anos, ou você é uma pessoa com deficiência. Então, já vazou um dado sensível aí na internet. Você acha que essas pessoas estão preparadas para esse tratamento de dados? Porque foi um festival de banco X, banco Y entrar em contato, oferecendo empréstimo para eles, e eles caindo em golpe, entrando em financiamento. Olha, a maioria das pessoas, pessoas com deficiência mesmo, eu vi pessoas com deficiência intelectual, né, com pessoas com... eles não gostam que falem muito isso, mas retardo mental leve ou deficiência intelectual leve existe, né? Mas que é considerado necessidade de apoio menor. Eu vi eles mesmos contraindo empréstimo e eram 84 parcelas que não podiam empréstimo passar de R$434. E o que mais me espantou, como uma portaria do INSS vai ao encontro ao Código Civil, que fala que, em relação a atos patrimoniais negociais, como é que essa portaria vai ao encontro do Código Civil, que está permitindo que essas pessoas contraiam esse empréstimo, e vai haver um alto endividamento das pessoas, inclusive com deficiência intelectual e mental. Porque você pegar um aplicativo, quem garante que uma pessoa de uma fé não pegue um aplicativo e faça esse empréstimo de R$16 mil, 84, gente, 7 anos de R$434 dá mais de R$30 mil. Isso é um ato negocial, isso é um negócio jurídico. Como é que uma portaria do INSS vem ao encontro de um Código Civil? Então, eu acho que tem muita falha nisso. Eu estou bem crítica, eu falei que quando eu fosse trazer esse material, eu seria bem crítica, né? E, assim, a partir do momento que a LBI não dedica um capítulo especificamente à proteção de dados pessoais da pessoa com deficiência, ela é silente à proteção de dados da pessoa com deficiência, isso também não quer dizer
que existe ausência de norma jurídica, porque a gente pode aplicar outras normas jurídicas. Ah, Letícia, você está trazendo isso, você está trazendo suas críticas, mas e aí, se acontecer o tratamento equivocado dos dados pessoais? Existem outras normas jurídicas que disciplinam sobre os tratos pessoais, tratamento de dados pessoais que podem ser aplicados nesse caso. Então, a pessoa não vai ficar descoberta. Mas vocês concordam que se tivesse uma lei específica seria muito mais fácil para disciplinar sobre isso? E o que eu falo, quando a gente vai falar sobre leis sobre pessoa com deficiência, falar sobre... Inclusive, a Ana, você está fazendo pauta. Eu acho que tem que trazer para a fala pessoas com deficiência. Nada sobre nós. É o princípio da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu acho que as pessoas com deficiência têm que estar envolvidas na elaboração desse instrumento. Tem que estar envolvida em tudo relacionado. Por quê? Porque são as pessoas com deficiência que sabem a real necessidade do que elas precisam, né? E por fim, né, finalizando, porque acho que eu já me empolguei demais, né? A gente tem que considerar a falta de discernimento, às vezes, de pessoas com deficiência intelectual e pessoas com deficiência mental, para compreender a complexidade do dia a dia. Às vezes, eles não têm preparo para... Talvez, se você explique, eles possam entender. Mas, assim, no dia a dia, na correria, na maior parte das vezes, isso não é possível. Então, a gente tem que... Quando for pensar em LGPD, tratamento de dados pessoais, a gente não pode esquecer, quando a gente for falar de pessoas com deficiência intelectual e pessoas com deficiência mental, porque eles são os vulneráveis e os vulneráveis. Seria isso que eu queria trazer para vocês hoje. Alguma dúvida? Posso falar? Pode. Letícia, parabéns. Assim, é muito instigante e continua sempre a história que a gente fez na aula passada, na reunião passada, que até a Viviane falou assim para mim, continua a mesma história, tem educação e a gente tem que fazer isso e ir para frente. Eu lembro que a gente falou assim, mas, gente, olha só, a resolução do Conselho Nacional de Justiça falando tudo exatamente o que estava escrito na Lei de Proteção de Dados. Eu falei assim, tá vendo? Não adianta, eu falei assim, não tem novidade nenhuma. Não, a novidade precisa de educação, precisa incluir todo mundo, precisa a gente discutir, ter grupos como você tem esses grupos, e toda vez falar como que a gente protege esse pessoal. Eu acho o principal trazer o protagonismo para eles. Para todo mundo, para todo mundo. É para todo mundo. É como o Paulo falou, como a Jane falou. Exatamente isso, como a Viviane falou na nossa reunião passada. É a educação. Você acredita que essa pessoa com deficiência, se ela for ao supermercado, ela vai reclamar que aquilo lá está com prazo de validade já ultrapassado? Por que ela sabe isso? Porque ela viu e que ela sabe que o gerente é responsável por aquilo. Por quê? Porque nós estamos educando, porque já foi gente que já foi presa, porque já aconteceu isso várias vezes. Muita gente reclama, ele já viu na televisão alguém reclamar. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é o papel que você desenvolve. Vamos divulgar, vamos apoiar as iniciativas, vamos colocar todo mundo, né? Como falou Paulo, mas até adulto que tem toda a capacidade, que tem tudo, não sabe o que está fazendo. Imagine Está muito complicado, porque... Legal, vamos, igual eu falo para o meu grupo, né, na linguagem deles, vamos bater uma real aqui. A LGPD é muito legal, a LGPD traz para nós, operadores de direito, muitos instrumentos legais, beleza? Mas para o povão, que são os titulares dos dados pessoais, como é que você vai transmitir? Eu que tento transmitir para os membros da minha comunidade, que não é para passar dados pessoais, não é para passar dados pessoais. Você fica
Sem brincadeira, eu fiquei mais de um ano educando o pessoal. Não é para passar nome, não é para passar número de conta, não é para passar CPF, não é para mandar número do NIS, não é para mandar... Eu fiquei mais de um ano treinando. O que que acontece? Vaza todos os dados pessoais dessa pessoa no INSS. E aí eles viram assim para mim, doutora, mas e aí? Eu fiz tudo direitinho. Eles falam, eu fiz tudo direitinho que você me ensinou, mas o INSS pegou e como é que vazou meus dados? Entendeu? E aí, cadê a multa do INSS pela agência? Aí entra o processo, né? Que tem acontecido muito, né? Se não aprende pelo treinamento, vai pelo processo. Tem que ser por aí. Por exemplo, vazou o dado de quem? Vamos lá, vazou o dado de quem? Pessoas que recebem INSS. A maioria das pessoas que foi com esse empréstimo consignado são pessoas em extrema vulnerabilidade social. O que eles pensam? Vou falar para vocês. Eu não vou mexer com isso porque eu não quero perder meu benefício. Eles têm medo. E por conta disso... Mas tem esse risco, você que lida com isso? Não, né? Uma coisa não, tem nada a ver com a outra, né? Uma coisa não tem mais nada a ver para a outra. Mas como é que você vai virar para a pessoa? Então, agora existe a LGPD, originária já da GDPR. Agora trata dos seus dados pessoais. A pessoa vai falar assim, mas tem farinha? O que eu vou comer com isso? Tem carne? Entendeu? Como é que a gente vai fazer com a população em extrema pobreza para que eles exerçam? A gente não está conseguindo nem que nem que nós exerçamos nosso direito em relação aos nossos dados pessoais. Como é que a gente vai passar isso? E agora, se a gente tem a LGPD, nós não somos pessoas... Se é que a legislação da LGPD aplica-se também para a pessoa com deficiência, porque a partir do momento que a convenção determinou que todos são iguais, tem várias legislações que falam que todos iguais são perante a lei, que vão ter ações afirmativas para que as pessoas com deficiência tenham as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Beleza, essas leis se aplicam também a elas. Mas a gente não pode esquecer que há mais vulnerabilidade nisso. Que as pessoas com deficiência têm mais... a gente tem que ter um cuidado, uma atenção especial para o tratamento de dados delas. E ela foi esquecida pela legisladora. Foi esquecido, como é uma série de coisas esquecida pelo legislador em relação às pessoas com deficiência. A LBI, gente, a Lei Brasileira de Inclusão, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma lida, ela é linda. Ela é linda. Se a gente conseguir fazer ela ser praticada, a gente fica até surpreso, mas a gente não consegue na maioria das vezes. Por quê? Porque eu acho que hoje em dia há muitas barreiras. E eu acho que, nesse caso, a gente está diante da barreira da comunicação, da barreira das pessoas poderem entender necessariamente o que é LGPD. É cultural, né? Ou seja, isso volta àquele ponto, né? Que eu sempre também, quando a gente faz, por exemplo, a comparação com a Europa, né? Né? O Jorge, especialista em CNIL, né? Nossa primeira apresentação esse ano, né, Jorge? Quando é que surgiu a CNIL? 1978, né? A ICO, quando é que surgiu? 1984. Quando é que foram fazer a GPDR? 2016. Olha o tempo, né, que que eles já estavam preocupados, que tinha um órgão de governo, que eles foram fazendo cultura até o ponto que daí eles fizeram a lei, né? Quer dizer, foram 30 anos, 25, 30 anos, né? Então, o que Mas que o que mais me acontece chamou a atenção, Paulo... é que é cultura. Realmente, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você tem que fazer o lei ou ter a cultura, usar a lei para criar a cultura, né? Você pega que na Europa a lei é muito derivada da cultura, e aqui, na verdade, a gente vai correndo atrás e vai criando lei para tentar criar a cultura, né? O processo é o contrário aqui, né? E justamente você cria a autoridade nacional ao mesmo tempo que você cria a lei de proteção de dados, né? Quando uma coisa deveria ter vindo muito antes da outra, né? Então, realmente existe uma deficiência, né? Mas não tem mágica. própria lei. Como é que você vai criar? Como é que você vai criar cultura? E é aquela coisa, você pensa em incluir as pessoas também, naquela, se você já tiver 90% dentro,
você pensa assim, como é que eu vou pôr aqueles 10% para dentro do barco, né? Agora, se está 90% fora, né, fica mais difícil, né, de você... Poxa, é um trabalho grande, né? Eu acho que eu concordo aí com a Cris, eu não tava, fiquei com saudades, não vi vocês aí o mês passado, né? Fiquei aqui com muitas saudades, mas vi que foi falado também da parte de educação aí pela Viviane e tal. Eu acho que justamente é questão de criar cultura, de educar, e não dá, isso leva tempo, isso é uma coisa geracional, né? Se não passar uns 25 anos, vai ser muito difícil de dar um passo assim, né? De conseguir incluir as pessoas e tudo mais, né? São situações muito delicadas e que acaba, não dá, né? É a famosa pirâmide de Maslow, né? Se a gente não tem o básico, né, a gente não consegue pensar nas partes mais, né, superiores ali da pirâmide, onde tem mais valor e tudo mais, né? Mas, infelizmente, é essa a realidade, né? Eu acho que está se evoluindo, né? Eu acho que está começando justamente que nem você comentou, né? De resolver tirar os obstáculos arquitetônicos, os obstáculos da parte, como é que se fala, de construções e tudo mais, né? E eu acho que vai ser um processo, né? Vai ser um processo e bem lento, né? Infelizmente. E um dia a gente vai conseguir fazer com que os deficientes consigam viver muito mais, vamos dizer, em condição de equidade, né, com os não deficientes do que hoje em dia, né? Mas, infelizmente, é um processo. Tem muitas perguntas e poucas respostas ainda, né? Paulo, sabe o que me surpreendeu mais? Porque eu pesquisei também, porque tem aquelas consultas públicas, né, na GDPR, né? Vocês me ensinaram, você e a Viviane me ensinaram, adoro aquilo. Fui procurar lá, não achei nada em relação a disabilities. Eles só falam em relação a dados médicos, de como vai ser regulamentado em relação a isso, a dados médicos e dados pessoais, dados médicos como é que é o nome? Não é bioéticos, esqueci o nome. Dados médicos e dados... esqueci o nome. Dados biométricos? Biométricos. Mas eu acho que justamente é um processo, né? Enquanto 90% não estiver dentro do barco, eles não vão conseguir ter foco naqueles 10%, infelizmente, né? Doutora Ana Carolina, ela escreveu uma parte sobre a parte de autorregulamentação que eu achei bem legal. Você lembra? Você consegue trazer para nós dessa parte que você escreveu? Aquela parte que falava da LGPD como direito fundamental? Essa parte que você está falando? É que ela escreveu uma parte tão legal. Se você quiser fazer alguma consideração, porque a gente começou... Eu acho legal trazer a sua fala também. Sim, teve um ponto que eu compartilhei com a Letícia no início, que era uma questão de analisar a questão a discussão sobre tratamento de dados pessoais na ótica da privacidade e a privacidade como um desdobramento de direitos fundamentais e direitos da personalidade. Então, de certa forma, hoje em dia tem linhas de pensamento que entendem que o direito à privacidade engloba o direito à proteção de dados e tudo isso estaria englobado nos direitos da personalidade. E, por isso mesmo, esses direitos demandariam uma maior proteção por parte do legislador, um maior respeito por parte, enfim, da sociedade,
de atores do judiciário, justamente por ser um direito fundamental. E isso, inclusive, hoje está consagrado, né, na Constituição, que incluiu o direito à proteção de dados lá no rol do artigo 5º. Então, se isso começou como um caminho da doutrina e de alguns julgados até que entendiam que a proteção de dados fazia parte do rol dos direitos fundamentais, hoje isso está explícito na Constituição Federal. E isso mostra mais ainda como a legislação ainda é, de certa forma, eu não diria negligente, mas como ela deixou lacunas em relação ao tratamento de dados das pessoas com deficiência. Porque, da forma como ocorre hoje, a gente não consegue ter essa proteção efetiva, que é a questão da autodeterminação informacional. Seria você ter condição de saber quais dados estão sendo tratados, como esse tratamento ocorre, o que está sendo tratado, por que está sendo tratado, de que maneira, e poder exercer o seu direito como titular de dados, por exemplo, de requerer a exclusão desses dados. Aproveitando até aqui, pegando o gancho do que o Paulo falou um pouquinho antes, que é a questão de que muitas vezes até pessoas que não têm nenhuma deficiência têm dificuldade para entender como se dá o tratamento de dados, né, de exercer os direitos deles de titulares de dados. Eu vejo que a gente tem aqui, além de todos esses pontos que a Letícia já trouxe, a gente tem aqui um longo caminho para avançar, e aqui nesse ponto especificamente eu não penso só em pessoas com deficiência, eu penso em titulares de dados de forma geral, que é a questão da simplificação das informações. Hoje em dia a gente ainda vê muitos termos de consentimento extremamente extensos, com uma quantidade gigantesca de informações, termos complexos que muitas vezes não são inteligíveis para pessoas leigas que não possuem conhecimento jurídico. E se isso já é complicado para pessoas com conhecimento jurídico e para pessoas sem nenhuma deficiência, que dirá para pessoas, como a Letícia falou, por exemplo, que possuem alguma deficiência intelectual em um grau que ainda permita que elas compreendam, de certa forma, algumas informações, mas que, se viessem de uma maneira mais simplificada, seriam bem mais compreensíveis. E quando a gente fala em simplificação, tem um outro ponto que eu acho que eu até cheguei a discutir com a Letícia também, que é a questão de acessibilidade. Hoje em dia, quando se fala em simplificação, a gente tem muito aquela ideia de visual law. E o que eu tenho visto, e aqui eu falo por experiência de situações que eu já vivenciei, muitas pessoas pensam em visual law para simplificação naqueles formatos gráficos. E isso, por exemplo, para pessoas com deficiência visual, como eu, que utilizam leitor de tela, torna a informação totalmente inacessível. Então, num caminho de buscar uma simplificação para determinadas informações que poderiam, por exemplo, permitir a melhor compreensão de um termo de consentimento, uma pessoa inadvertidamente pode estar tornando essa informação totalmente inacessível para um determinado grupo de pessoas com deficiência, que são as pessoas com deficiência visual, por exemplo. E não só pensando na questão do visual law. Hoje em dia, a maior parte dos termos de consentimento são em mídias digitais. E aí vem a questão da acessibilidade web, o quanto aquela página, por exemplo, é acessível a um leitor de tela. O quanto uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, consegue ter plena ciência daquele conteúdo antes de
ticar ali que ela consente com o tratamento de dados. Acho que são reflexões que a gente ainda vai precisar, são pontos que a gente ainda vai precisar refletir bastante, questões em que a gente ainda precisa avançar. E, como o Paulo falou, como a Cristiane já falou, é muito importante a gente ter esses espaços, como o espaço aqui da comissão, para trazer esses temas, fazer essas provocações e realmente ir construindo uma cultura de proteção de dados que abarque todas as pessoas, inclusive pessoas com deficiência. Muito bem, Sobre Ana o que você Carolina. falou sobre o visual law, eu estava pensando agora como nós vamos entender quais são os sinais. Quando a Letícia entrou, ela falou assim: onde que eu clico para aumentar? Ela falou assim: clica mais para cá. Como é que eu vou saber que aquele símbolo, para ela entendeu que era uma televisão? Eu não entendi nada como televisão, sabe? Aquele desenho. Existem alguns desenhos que a gente pode entender que são, vamos dizer, que todo mundo entende, mas ninguém entende tudo, sabe? Qual é eu vou achar que aquele sinal ali é o que me dá capacidade para aumentar o som, que aquilo lá significa que eu estou compartilhando, aquilo significa que eu não estou entendendo nada. Tem um no meu aqui que diz apps, né? Que são os aplicativos. Ele tem um sinalzinho lá, que tem duas bolinhas, uma coisa entendendo. E o que significa isso? Sabe? É realmente como você falou. E os sinais acabam não dizendo nada e complicando cada vez mais. Então, qual é a linguagem universal? Nem a linguagem de sinais é universal, a linguagem Libras é uma coisa, e a linguagem do americano em sinais é outra. É um negócio meio complicado isso mesmo, de como traduzir e como incluir mais, mas desde que a gente tenha, né, um conhecimento, uma base, como fala o Paulo, que tem uma base, né, que todo mundo esteja... vamos começar todo mundo junto, né? Ter uma base que todo mundo sabe qual é. A gente não sabe o que está acontecendo, o que é, o que não é, fica complicado. Muito bem apresentado mesmo, Ana, que foi, sabe, é claro isso, está todo mundo muito complicado para a gente. Bem, é isso. Essa parte de visual law é uma coisa que está sendo bem discutida, inclusive, para advogados, né? E agora, na linguagem mais técnica de programação, eles falam que é o UX design, né? E agora é tudo feito nesse UX design, que é segundo eles, que é uma linguagem mais acessível e inteligível. Tá, e você coloca tudo com ícone, e como que você vai descrever aqueles ícones? Será que vai ter algum recurso de acessibilidade que vai falar, agora apareceu um quadradinho, uma seta, será que vai ter esses recursos de acessibilidade? Porque eu não estou vendo ninguém se preocupando com isso. Inclusive, tem um cara que vende curso disso, de visual law, ganhou dinheiro no Shark Tank, eu virei para ele, até estava contando para a Ana Carolina, que foi, em algum momento, você pensou na pessoa com deficiência, quando você foi desenvolver seu produto? Nenhum cliente ouve essa demanda. Eu falei assim, tá, se não houver a demanda, você vai esquecer que existe 24% da 24% da população que tem algum tipo de deficiência? Então, hoje em dia, as pessoas elas só fazem as coisas em relação às pessoas se houver uma provocação. E eu acho que é legal a gente trazer isso aqui para ter essa provocação. Né? Eu acho essa... Pode terminar, Letícia, desculpa, eu te cortei. Não, eu acho interessante a gente trazer isso para discutir, para falar, porque às vezes as pessoas não sabem, porque nunca bateu na porta, e a gente pode, quando a gente descobre uma coisa nova, a gente pode trocar informação para cada um trazer uma coisa nova sempre para o outro, né? E trazer sugestões também, né? Para a gente, como a gente pode ajudar. Vocês, principalmente, que vocês estão atuando aí, Letícia e a Ana, né? O que a gente pode fazer aí para colaborar, tá? Além das apresentações, Eu né? acho muito...
Eu acho muito interessante esse argumento do a gente não pensou na questão da acessibilidade porque não houve a demanda. Eu acho assim muito interessante, abre aspas, fecha aspas. Inclusive eu já ouvi esse tipo de argumento em questão de acessibilidade e foi bem nessa linha, não, a gente nunca pensou na acessibilidade, a gente nunca teve esse foco, porque antes a gente não tinha essa preocupação, a gente nunca foi demandado, e na verdade, quando a gente pensa, até pensando aqui no fundamento, digamos assim, por trás da LBI, tem a questão do desenho inclusivo, né, que chama, se não me engano, desenho universal, Desenho que universal. é justamente você desenhar desenho universal, né? Que é justamente você desenhar, por exemplo, produtos e serviços de forma que eles sejam acessíveis a todos, inclusive pessoas com deficiência. Seja uma coisa Então, que na todos possam realidade, usar, né? a gente não precisaria, exato, não precisaria haver uma demanda para que um determinado produto ou um determinado serviço possuísse acessibilidade. E quando a gente pensa nesse tipo de argumento, é que a gente entende por que muitas coisas, inclusive em relação à proteção de dados, não avançam, né? Porque parte-se do pressuposto de que só vai se pensar em acessibilidade quando alguma pessoa com deficiência demandar. Mas até aí você já privou N pessoas de exercerem um determinado direito, por exemplo. Porque naquele momento em que a pessoa precisava daquela informação, ela não era acessível. Exato. Também é fácil falar, por exemplo, mas espera aí, antes a gente fazia assim e o produto já existe. Existe na LBI um negócio que chama adaptações razoáveis. Que, ok, se existe algum produto, e você, por exemplo, se existe algum produto no mercado e aquele produto não é para todos, você pode aplicar a ele um negócio que está previsto na LBI que chama adaptações razoáveis. Então, existem ferramentas, existem processos, existem comunicações alternativas, existem uma série de coisas que podem ser... Peraí, gente, só um minutinho. Que podem ser usadas para que as coisas sejam mais acessíveis. E é legal a gente trazer isso, porque às vezes as pessoas acabam desconhecendo, né, Ana? Sim, mas muitas vezes até as adaptações razoáveis só são realizadas sob demanda, né? Esse é o ponto central. Normalmente, em relação a pessoas com deficiência, muitas coisas, quando a gente pensa principalmente em acessibilidade, muitas mudanças só acontecem sob demanda. Por exemplo, aqui, a ferramenta do Zoom. Se a gente for analisar friamente, a ferramenta do Zoom não tem legenda automática. Mas daí, por exemplo, agora as redes sociais, tem um negócio no Facebook, no grupo de Facebook, que chama grupos como se fosse esse Zoom. E dentro desse grupo já vem legendado todo o texto. Então, você consegue fazer a reunião dentro desse grupo do Facebook. Acho que não está liberado para todo mundo, mas eu sei que no meu está, então eu já testei. E já vem com a legenda automática. Então, por exemplo, dentro do Facebook já é possível fazer, por exemplo, se a gente precisasse ter uma reunião acessível, dá para colocar legenda. Existem aplicativos que você consegue legendar o próprio Zoom, mas eu não consegui colocar na outra reunião que eu estava pilotando, fui tentar colocar, não consegui, não. Mas existem ferramentas para que a gente possa tornar mais acessível. Ana Teles estava pedindo a palavra. Ana, você ainda quer falar? Oi, gente. Primeiro, parabenizar a Letícia e a Ana aí, arrasaram. Espero poder contar com o artigo de vocês nesse meio tempo que vocês fizeram todas essas pesquisas. Se vocês puderem formalizar isso no artigo para contribuir com o e-book, vai ser perfeito para a gente. Parabenizar, né, vocês pela pesquisa, muito bom. E sobre o tema, eu fiquei bastante pensativa enquanto ouvia vocês falarem. E tem muitas questões, eu tenho muitas críticas à própria redação da LGPD, trabalho com isso diariamente, mas eu entendo algumas limitações por se tratar de uma lei geral, porém, ao mesmo tempo, eu continuo tendo várias críticas, né? E tudo que vocês falaram aí, entendo ser extremamente válido. E falando sobre diversidade de uma forma geral, até mesmo considerando aí a população LGBTQIA+, se você pensar que eles definem como dados sensíveis
eles usam as duas palavras. Vida sexual é assim, é de um desconhecimento, até mesmo do termo, a colocação, né? Está falando de vida sexual. O que é isso, efetivamente? É orientação sexual? É identidade de gênero? Até mesmo quando a gente vai falar sobre dados raciais e étnicos, quais que são as limitações? Então, eu acho que ela poderia ter elaborado um pouco mais, só que, ao mesmo tempo, eu me pego também na questão de ser uma lei geral, e aí caberá a NPD, é até triste, né? Falo isso quase todo dia, caberá a NPD aí regulamentar, orientar algumas questões, ou até mesmo normas, legislações específicas que vão usar a LGPD como uma lei de base, né? Que é a lei geral, cogente, para poder regulamentar os setores específicos ou assuntos bem específicos, porque realmente eu acho que fica devendo. Mas, enfim, só parabenizar mesmo vocês, eu gostei bastante do debate. O Jorge também está com a mão levantada. Você quer falar, Jorge? Sim, parabenizar, né, a Letícia e a Ana também pela apresentação, né, e comentar, né, quando a Letícia começou a falar que na LGPD e mesmo na LGPD não havia nenhuma referência às pessoas com deficiência, eu comecei a ficar angustiado. Aí eu peguei no meu celular e fui pegar a LGPD e fui lendo com atenção, tentando, né? Não é possível que, né? E que não acha nada, né? É inacreditável, né? Como uma lei geral, ela procurou, né? Ou como a Ana até comentou, como uma lei geral, ela procurou abranger muitas coisas, mas houve aí realmente uma falha, eu acho, né? Porque deveria, né? No tratamento de dados pessoais, tem que ser levado em conta, né? Das pessoas com deficiência, né? Para E agora mim, só fazer uma... Oi, desculpa. Oi, Jorge, para mim, sabe o que aconteceu? Eles pegaram a GDPR, traduziram ao pé da letra a lei. Eu tenho essa crítica, faz anos que eu bato nessa tecla, principalmente na parte de criança e adolescentes, que você vê que tem uma lacuna, tem a lacuna da pessoa com deficiência. Agora, a Ana Teles acabou de chamar a atenção num ponto que eu não tinha pensado em relação às pessoas LGBTQIA+, por quê? Não falou identidade de gênero, não falou no terminologia correta. Parece que pegaram, traduziram ao pé da letra e falaram, vamos jogar isso aí para ver se pega. E não, eles não podem esquecer que a gente faz parte, no Brasil, que faz parte de uma grande diversidade humana, né? Então, Não pode se esquecer que a Ctrl+C proteção de dados pessoais é para todos, né? Não tem como, né, deixar de ser. Agora, só um comentário engraçado a respeito do que a Cristina falou, né? Esse final de semana eu fiz uma viagem bate e volta, né? Aí, quando eu entrei no restaurante, tinha o banheiro masculino e feminino. E eu fiquei... Eles colocaram um Uma negocinho de figura. madeira, assim. Não, nem era uma figura, é um pedacinho de madeira. Eu olhava para um pedacinho de madeira, olhava para o outro. Eu não conseguia saber se era masculino ou feminino. Esse negócio de ícone é muito complicado mesmo, né, Cristina? É isso, gente. Obrigado, viu? Parabéns pela apresentação, foi bem legal e parabéns. Obrigado, Jorge. Queria realmente novamente agradecer aí a Letícia, né? E a Ana Carolina também, eu sei que acabou não entrando aí na apresentação, mas contribuiu também, fez pesquisas e tudo mais. Vamos ver aí, momento ano que vem, né? A gente já está conversando aí com ela, um ano que vem ela tem que fazer uma apresentação, né? Também sobre o tema, né? De uma forma aí que ela se sinta à vontade, né? Então, se não houver mais comentários ou perguntas, eu gostaria de passar para o próximo item aí da pauta, né, Viviane?
Isso. que são os comunicados ou os e-books? Vamos falar Roberta, você quer falar do comunicado? Porque o e-book acho que vai demorar um pouquinho mais. É. Falo sim. Boa noite a todos, tudo bem? Queria primeiro parabenizar a Letícia e a Ana pela exposição, muito boa, excelente, pelos debates. Eu sempre saio da reunião dessa comissão mais inteligente, sabendo um pouco mais sobre direito digital. Obrigada, gente, obrigada mesmo. E eu queria convidar a Comissão de Direito Administrativo da OAB Jabaquara. Gostaria de convidá-los para uma palestra que vai ser realizada na semana que vem, dia 1º de dezembro, no formato online, às 19 horas, sobre o tema Lei Geral de Proteção de Dados na Administração Pública. A palestra ela vai ser ministrada pela doutora Diana Loureiro Paiva de Castro. Ela é procuradora do Estado de São Paulo. Atualmente, ela está na Subprocuradoria-Geral da Consultoria Geral. Ela é mestre em Direito Civil pela UERJ e coordenadora da pós-graduação em Direito Digital e Inovação da Escola Superior da PGE aqui de São Paulo. Eu conto com a presença de todos nessa palestra, tá? A Viviane depois vai colocar no grupo o folder, que lá tem o link da palestra, tem o horário, que é às 19 horas, no dia 1º de dezembro. Obrigada, Roberta. Vai ser muito interessante, eu que agradeço. Conto com a presença Ela vai de falar... todos, tá bom? Ela vai falar da experiência dela, é isso, né? Da Sim, ela adequação, é vai isso? fazer, sim, e sobre a aplicação da lei geral na administração pública. Muito bom. Vai Excelente. abranger Estatuto da Criança e do Adolescente, alguns pontos. Legal, muito bom. Tá? Obrigada. Obrigada, Tá eu que agradeço. Muito bom. Vamos para os e-books, Paulo? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Bom, primeiro sobre o e-book de inteligência artificial, está todo vapor, está na gráfica. Parabéns aí ao pessoal que participou, os artigos ficaram ótimos, excelentes, assim. A Letícia e o João não podem estar aqui, não puderam estar aqui hoje, mas eles também ficaram assim super felizes, né? Dá um trabalho enorme, gente. Vocês não fazem ideia do trabalho que dá nos bastidores. Vocês tiveram trabalho de escrever, a gente fica nos bastidores ali, é tanta coisa que, olha, mas está saindo. Até né? eu que fiquei nas rebarbas tive muito trabalho. E como, né? Diplomático ali, né? Só nas aparas, assim, já deu trabalho. A Viviane na linha de frente ali apanhou, né? Apanhou que nem muito grande. Mas ficou muito bom. Eu não sei se vocês sabem, mas quem escreveu a abertura foi o Bruno Bioni. Ele é um dos juristas convidados que foi lá no Congresso Nacional participar da Lei de Inteligência Artificial. Então, assim, é uma contribuição enorme você ter no livro a abertura de uma pessoa que está ajudando a escrever essa legislação lá no Congresso Nacional, né? A gente ficou super feliz dele aceitar o convite. E como que vai ser, né, o lançamento? Dia 15 de dezembro, a gente vai fazer uma reunião online, às 19 horas, para fazer o lançamento do e-book, tá? O livro físico, a editora ela falou, olha, eu não consigo prometer para vocês que eu consigo liberar em dezembro, tá? Até porque a editora é lá no Nordeste, para chegar o frete aqui tem uma demanda muito grande, por ser final de ano, né? Ela falou, talvez em janeiro. E como a OAB também está em reforma, começou em dezembro, e eles estão usando justamente esses meses de férias, dezembro e janeiro, para fazer esse trabalho, a gente vai inaugurar o auditório novo da OAB, tá? Primeiro 4 de fevereiro, é um sábado, das 9h30 ao meio-dia, já está reservado, inclusive a agenda da Terezinha, de toda a diretoria, vai ser o lançamento do livro físico, lá na OAB. De Jabaquara, tá? Então, aí já está com um prazo bem grande para o livro físico chegar, para a editora trabalhar, né? E a gente faz o lançamento. Então, reservem as agendas. 15 de dezembro, lançamento online do e-book, né? Da versão online. E dia 4 de fevereiro, é um sábado, 9h30 da manhã, no auditório da OAB Jabaquara. Tá bom? Reservem as agendas aí para participar, ok?
É isso. Depois a Letícia vai colocar essas datas no grupo lá dos participantes do livro de inteligência artificial, porque nem todo mundo que está escrevendo está na comissão, tá bom? E a gente coloca aqui no grupo da comissão também as datas, ok? Não sei se tem alguma questão sobre o e-book de inteligência artificial. Alguém quer perguntar alguma coisa? E assim, como o pessoal é muito entusiasmado, a gente tem o e-book dos temas, né, desse ano. Aí eu vou passar a palavra para a Ana. Ana, fica à vontade para falar. Vamos lá. A gente é muito animado mesmo. Isso aí, assim que a gente gosta. Vamos que vamos, né? Gente, a gente é muito animado, só que a gente precisa contar com o apoio de vocês. A gente recebeu só 4 artigos até o momento, né? A gente já fez várias apresentações. Então, eu reitero aí, tem o edital, tem tudo direitinho, mas assim, tá com dúvida? Fala comigo no privado, que a gente resolve rapidinho e vocês já vão sanando aí todos os questionamentos. A ideia agora de prazo, para ser bem sincero com vocês, seria no final de novembro, no máximo ali, primeira semana de dezembro. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, todo mundo que fez alguma coisinha, fez uma participaçãozinha aí numa apresentação, se puder contribuir com o artigo, se o parceiro não conseguir, se vocês conseguirem assumir sozinhos, ou se precisar de alguma ajuda, fala com a gente, que a gente também pode escrever em conjunto aí, resolver. Precisar de material também, a gente tem aqui uma diretoria, né, cheia de material, tem muita coisa para poder compartilhar. Então, assim, a ideia é a gente lançar no final de janeiro, né, no dia lá da privacidade. Então, essa a nossa expectativa. Eu e a Dani, a gente está mexendo na diagramação. A Inês também está trabalhando com a gente para pensar no registro, né, ver custos também, porque a gente registrou e publicou tudo aí com o e-book / o book, né, o livro de direito IA, né? Então, eu sei que nem todo mundo está podendo, mas a gente está avaliando aí as opções. Só que a gente precisa do artigo, a gente precisa do material para a gente poder diagramar, revisar, enfim, e mandar para vocês também, para ver se vocês concordam, para ver se está tudo certo, e finalizar e fazer, talvez, né, pensando aí mais para frente, fazer um eventinho, uma coisa legal, talvez presencial, né, o que for melhor para todo mundo, para a gente poder lançar e deixar registrado o ano de 2022 aqui das nossas comissões. Então, eu conto com vocês, com qualquer dúvida, falem comigo, não precisa procurar, onde está o edital? Está no grupo, tá, gente? Eu já mandei várias vezes, mas não sabe? Manda para mim que eu resolvo rapidinho, eu mando para vocês um áudio, em 30 segundos eu resumo, e aí vocês já têm todas as informações. O ideal é, basicamente, toda a pesquisa que vocês fizeram para essas apresentações grandiosas, né, que as nossas comissões tiveram no decorrer deste ano, que vocês possam passar para um artigo, que não é um artigo muito longo, coisa de 7 laudas ali, a gente já fica... já está bem, né, de 7 a 10, enfim, né, não estou pedindo para vocês escreverem uma tese de mestrado, não é assim, mas qualquer coisinha, se tiverem qualquer questionamento e tal, falem conosco e a gente conta com vocês. Fique à vontade aí para falar. Oi, Ana, Letícia, tudo bem? Eu faço parte de uma outra comissão, de uma outra associação, e eu sabe que eu descobri que tem várias editoras e eles publicam para nós. É claro, a gente não vai ganhar dinheiro com isso, mas eles publicam para nós, fazem toda a venda, tudo gratuitamente. Se você quiser, que depois legal. eu compartilho Quero com você. sim, Letícia, por favor. Se puder mandar no privado, perfeito. Porque a gente vai fazer um livro por essa comissão, e daí um dos advogados me disse sobre isso. Então, eles fazem todo o registro, fazem tudo. A gente só cede o direito dos textos, né? Sim. E eles comercializam. Eu achei bem interessante isso. Nossa, seria bem interessante. Porque a ideia é ter visibilidade, né? Ninguém tá querendo ficar rico, não é isso. Mas, assim, é só ter visibilidade e a gente marcar tudo que a gente fez esse ano. Aí você me manda lá quando você puder, no WhatsApp. Mando sim. Perfeito. Então, tá bom. Acho que é isso, Paulo. Maravilha. Eu acho que cumprimos aí... Paulo, por exemplo, eu já estou na 4ª reunião, minha nomeação sai mês que vem, ou só... Claro! Não saiu? Já saiu, acho. Já. A gente já mandou lá para ela, não foi? Assinar. Quando bateu a terceira, acho que só falta a Terezinha assinar, não é?
Tá lá quando ele... Eu bebi muito. Deve ser ainda o efeito aqui do Eu ainda tô na fase probatória. Não, você já está na fase Master Plus, Giga, Mega, Mestre. Eu podia Já passar passou. 6 meses. Não, Letícia, você está... eu vou ver, porque eu acho que já saiu, sim. Acho que é uma questão aqui de comunicação. Deu um telefone sem fio aqui. Mas vamos ver certinho lá, sim. Bem, pessoal, o Jorge está de saída já? Vamos tirar foto aqui, já estamos... Não. Tá. Está despedindo. Vamos tentar tirar. Da última vez aqui eu fiz um fiasco, não tirei a foto direito. Vamos fazer a foto aqui de encerramento. Deixa eu ver se eu não erro dessa vez. Eu tirei, só não sei onde eu salvei, tá? Quando eu Foi. Eu tirei, tá aqui. Tá em algum próxima lugar. reunião, 15 de dezembro, hein, pessoal? 19 horas, não? Marquem na agenda. Então, Mas vamos online lá. ou presencial? Online, para o lançamento do e-book. Online. Infelizmente. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Deixa eu ver se saiu, né? Vamos ver se saiu aqui um instante. Eu pilotei direitinho aqui. Opa, não, fui para o lugar errado. Opa, acho que essa é diferente da outra. Deixa eu ver aqui. Da última vez eu... Deixa eu ver. Sim, é diferente. Essa foi de encerramento. Deu certinho, sim. Bem, gente, então era isso. Dia 15 a gente se vê, né? Agradecer muito novamente aí a Letícia, a Ana Carolina, por todo o trabalho, esforço, trazer, aumentar aqui as nossas discussões, nosso debate, os nossos conhecimentos na área de direito digital, de propriedade de dados pessoais, né? Muito obrigado aí às duas, né? Queria, então, passar a palavra para a Viviane aí para as últimas considerações. Agradecer a presença de todos, né? Parabéns aí pela apresentação. E nos vemos dia 15, né? Dia 15 de dezembro e dia 4 de fevereiro. Marquem na agenda aí, ok? Imperdível. É isso. Então, Até mais, tá, gente. Boa noite. Muito Até mais. obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.